Conflitos em condomínio, dá cada babado. Então a gente vai ouvir os dois lados da história. Porque não adianta ouvir um lado só. Então vamos saber direitinho. A nossa repórter, a Bárbara Fava, foi conversar com a Regina Claro do Prado, que é advogada. Elas foram para as ruas pegar algumas opiniões de pessoas com problemas aí em condomínios. E também a Regina, ela é síndica de um condomínio. Qual o outro lado? Será que o morador é muito chato? Será que o síndico, coitado, tem que dar conta de tudo isso? Como fazer esse condomínio viver em harmonia com seus direitos, sendo preservados, mas os deveres também? Vamos ver? Olha lá, rodou. Gente, conviver não é fácil. Ainda mais em um prédio, a situação fica ainda pior. É muito complicado, viu? Viver em harmonia, você sabe que é difícil. Eu tinha uma vizinha muito barulhenta e o cachorro dela também latia muito e a gente sempre tinha problema com barulho. As pessoas são complicadas hoje em dia, né? Gostam de brigar por qualquer coisa, você vê, às vezes até sai morte, né, em condomínio, que é pior ainda. Teve uma recentemente, inclusive, que foi por causa de aluguel, que a antiga moça lá não queria pagar e aí saiu o maior quebra-pau, chegou a polícia. A gente até brinca que às vezes condomínio é cortiço de luxo. Diferentes tipos de pessoas, diferentes tipos de temperamentos. E aí surge o síndico para organizar isso tudo. Mas e quando o problema é com os moradores e o próprio síndico? Como é que faz? O síndico é meio cínico, mas tudo bem. Há uns anos atrás nós tivemos uma síndica e ela foi maravilhosa, mas sempre aquelas coisas que não dão certo afastaram ela. Bom, a gente viu que os moradores estão tendo que reclamar, mas e os síndicos? Como é assumir a responsabilidade de organizar um edifício? A Regina está há 9 meses no cargo aqui num condomínio do bairro Tatuapé. E Regina, realmente é um problemão? Muito trabalho. Aqui são muitas famílias, um condomínio relativamente grande, tem diversos problemas, é uma infinidade se você for pontuar. Mas todos, como tudo, tem uma solução. É aquele trabalho 24 horas mesmo, né? Que o interfone toca, você tem que estar disposto. 24 horas. Se surgir um problema na madrugada, o porteiro, ou segurança, a Honda vai te ligar. Às vezes o próprio morador tem necessidade de tratar, se é um problema mais sério, tem que acionar o síndico, não tem como resolver. Então é 24 horas. Só os moradores, proprietários têm a digital que passa por aqui. Eu acho que existe um despreparo das pessoas em morar em condomínio. Muitos vêm de casa, então não conseguem assim ter essa socialização. Quer dizer, é uma mini sociedade, né, um condomínio. Porque o prédio tem o regulamento, né? As normas do condomínio têm que ser respeitadas. Então, tem problema de garagem, né, que estaciona na vaga errada, não bota crachá, esquece crachá, aí a gente tem que chamar a atenção de alguma forma, para que se cumpra o regulamento, para que se tenha a questão da organização, da segurança e cumprimento das regras, né, porque a maior dificuldade é aprender a viver em comunidade, porque nós somos uma comunidade, está um sobre o outro e você tem que entender que o seu direito acaba quando começa do seu vizinho. E uma das funções do síndico também é apaziguar a briga de vizinho, por exemplo, quando um vizinho está brigando com outro, o síndico entra nesses momentos? Então, em tese não seria a função do síndico, mas eu acho que pelo bom senso e pela postura de ser o representante do condomínio, eu acho que nada mais justo do que você tentar amenizar a situação. Eu não costumo agir direto com o maior rigor nessas questões entre vizinhos, primeiro porque eles têm que ter um ponto de equilíbrio e o síndico não pode estar intervindo nisso. E nesse tempo que você está aqui, teve alguma situação que você lembra que foi difícil de lidar? Tem alguma coisa, algum exemplo? É que é muito comum. É o vizinho que fez barulho, é o cachorro que está latindo fora da hora, é um cano que quebrou e vazou na unidade de baixo, entendeu? Então, o primeiro ímpeto da maioria é aquela coisa, eu quero, eu exijo, eu faço. E depois, quando você consegue atingi-los, mostrar a situação e demonstrar que a coisa pode ter outro rumo, que dá para se resolver, ou que é entre eles mesmo a solução, acaba
ficando um pouco mais tranquila de solucionar. E como é o seu dia a dia falando nisso, né? Você tem horários que você tem que cumprir aqui no prédio, aqui no condomínio, tem alguma coisa assim? Não. Isso aí eu que determinei uma rotina, eu passo praticamente todos os dias na administração, verifico todas as contas que tem a pagar, eu verifico tudo o que precisa fazer de manutenção, trato com o zelador, com o assistente, com todos os funcionários. Verifico a portaria, as reclamações muitas vêm por e-mail, então aí é no final do dia, né? Às vezes até tarde da noite. Vem dos moradores, vem da administração, que eles passam para a administração me passa. E aí eu vou direcionar para jurídico, para administradora, né? Então, assim, acaba indo da hora que acorda até muito depois da hora que deveria dormir. Regina, muito obrigada por esclarecer esse assunto. E agora o advogado Rodrigo Carpati vai tirar algumas dúvidas aí no estúdio. Verdade, vamos tirar, Bárbara, as dúvidas com o doutor Rodrigo Carpati. Esse assunto, a gente assistindo a matéria da Bárbara, a gente comentava, não muda muitos problemas, né, doutor? Infelizmente, nós temos muitos problemas de convivência, eles são repetitivos, por isso que a gente tem que trabalhar numa solução prática e que resolva de uma vez. Mas tem que ter boa vontade das pessoas também, isso é um ponto importante, né? Tem que ter muita boa vontade, muito bom senso também, porque senão uma coisa pequenininha vira um monstro dentro do condomínio. É verdade, e você vai ficar encontrando com as pessoas no elevador ou na área social, não vai ter saída, né? Você briga no seu condomínio, você briga na sua empresa, você pode ser desligado, você pode mudar de emprego, mas dentro de casa difícil. O problema mora ao lado. É melhor resolver. Vamos ver as dúvidas que chegaram. Olha, o João. No meu condomínio tem alguns moradores que podemos chamar de antissocial. São mal educados, não respeitam as regras do condomínio, etc. Como lidar com esse tipo de problema? Então, infelizmente, nós temos pessoas que trazem problemas, lógico, em todos os locais nós temos pessoas. Quando elas estão dentro de condomínios, um erro muito comum é achar que o síndico é o responsável por resolver tudo. Ele é Deus, né? Ele é Deus. Mas um problema entre moradores que não interfira na gestão do condomínio, esses moradores precisam se entender. Eu costumo falar que o síndico ele não é o diretor da escola, ele não vai chamar os dois e falar, olha, você não pode fazer isso. Logicamente que ele tem um papel conciliatório. Quando o problema começa a interferir na rotina daquele prédio, começa a danificar patrimônio do condomínio ou o barulho começa a interferir no dia a dia, daí o condomínio tem que sim se manifestar e daí esse é o momento que o síndico deve chamar as pessoas, conversar, advertir se for o caso e, em último caso, multá-los. Agora, sem pirraça, né? Porque às vezes a pessoa fez um barulhinho um dia, né? Tem que ter uma tolerância, tem que ter um bom senso. Isso que a gente espera daquele que vive em condomínio, mas é um limite muito tênue de saber o momento que é apenas um simples andar de salto dentro de uma unidade ou se é uma provocação no condômino. É muito complicado. Olha, vamos ver mais uma dúvida? Célio, a Assembleia é sempre um lugar onde muitas vezes os ânimos ficam exaltados. No meu prédio, na última reunião, teve confusão e até agressões. Sou o síndico novato e gostaria de saber como lidar para conter os tumultos que podem ocorrer. Então, esse é o problema. Uma Assembleia onde tem muito problema acaba esvaziando. Então, só vai para a Assembleia aquele que quer arrumar confusão ou aquele que está com o ânimo mais exaltado. O importante é que o síndico ele saiba que ele precisa manter uma ordem, como? Ele precisa eleger um presidente, eleger um secretário que precisa ter pulso firme e naquela assembleia só podem ser discutidos os assuntos que estiverem em pauta. E estabelecer um horário para aquela reunião. Se não dá, às vezes você desce para uma assembleia às 8 horas da noite, 1 hora da manhã a reunião ainda está acontecendo. Ah, Maria, muito tempo. Aí chega depois de 2 horas já está todo mundo briguento, né? Eu digo que eu costumo me assustar quando as pessoas começam a levar comida ou bebida para a assembleia. Faz lanchinha, sinal que vai durar bastante, né? É sinal que vai noite afora. Quer dizer, tem que ter organização como tudo, né? Tem que ter Assembleia organização. Também, né? Em alguns casos, até a presença do administrador, do advogado, para tentar conciliar e resolver os problemas que forem aparecendo na hora, sem que isso se torne uma situação de polícia, como o telespectador falou. Bom, volto e tem outras perguntas. Contando com o doutor Rodrigo Carpati, vamos dar mais uma olhadinha numa dúvida da Jussara. Quando 2 condôminos acabam tendo alguma alteração no condomínio, a gestão deve interferir? Como proceder?
Então, se 2 condôminos estão brigando, o condomínio não deve interferir. Imagina se 2 menores estão brigando, imagina a confusão que vai dar. O que tem que ponderar, né, nesse caso é se está interferindo naquela rotina do prédio. Sim. Imagina, o síndico ele pode virar parte do problema, então tem 2 pessoas brigando. Se for um caso de polícia, as pessoas estão saindo em vias de fato, as pessoas devem separar e daí a polícia, né? Chama a polícia ou cada um que se resolva. O síndico não é responsável pela atitude dos outros? Exatamente. É que as pessoas, quando falam em síndico, pensam que o síndico é o salvador da pátria, né? Ele é o culpado e ele que tem que resolver todos os problemas, né? O síndico tem as suas obrigações, mas muitas vezes a gente sabe que existe o síndico profissional, mas ele é um síndico condômino. E mesmo se ele for um síndico profissional, ele tem um limite de atuação. Então, a gente pode chegar a extremos do síndico ter que resolver um problema de um vazamento numa pia ou alguma coisa que não é função dele. Então, as pessoas precisam entender que a função do síndico é zelar pelo comum e não interferir em situações muito pessoais. Só vai interferir quando essas situações interferirem na rotina do todo. Fora isso, cada um que resolva seus problemas, né? Sim, com certeza. Não está na convenção do condomínio, não é o síndico que tem que resolver, né? Com certeza, o síndico não pode interferir no dia a dia. Imagina problemas familiares, o síndico chegando e olha, você está com esse problema, não dá certo. Dá. Vamos ver mais uma? Márcia, meu vizinho é fumante e sempre acaba fumando na janela do apartamento e o cheiro acaba entrando na minha unidade. O que o síndico deve fazer? A lei entende de que forma esse caso? Então, desde 2014 você não pode fumar nas áreas comuns do condomínio. Mas ele está na janela dele. Então, vamos chegar lá. Na área comum você não pode fumar e nem na área externa, na piscina. A legislação federal já entendeu isso como pacífico. A questão é, não dá para você proibir que uma pessoa fume dentro da própria unidade. Porque a varanda está na casa dele. Exatamente. Então, ele pode fumar na varanda, né? Só que existe um limitador. Qual é? A perturbação ao sossego, saúde ou à segurança dos demais moradores. Então, se ele estiver interferindo no direito alheio, ele não vai poder fumar. Então, se ele está fumando e está jogando bituca para baixo, ele está interferindo na área comum. Assim, agora, se ele joga a bituca no copinho dele e a fumaça vai para o outro lado, não é culpa dele, é? Não é culpa dele, mas vamos supor que ele está atrapalhando em cima. Então, um diálogo muitas vezes resolve. A pessoa pode fechar a janela ou ele pode, eventualmente, ele está fumando na sacada, mas ele pode fumar na área de serviço. Também uma tentativa de elucidar e de equilibrar, muitas vezes resolve uma situação como essa. Mas tem que ter boa vontade dos dois lados, né, gente? Sempre, o bom senso... Porque vamos pensar, a varanda também é dele, a varanda também é nossa. Vamos dizer que eu sou vizinha dele, a varanda é minha, a minha e a dele é dele. Se está me incomodando, eu fecho um pouquinho, né? Ele acabou de fumar, eu abro. E viver em coletividade... Que eu não fumo. É isso, né? É isso. Quer dizer, a gente tem que abrir mão, tem que fazer concessões, né? Não tem jeito. Você está num apartamento, tem o vizinho em cima, tem o vizinho embaixo, você divide a área comum, você divide a garagem. Então, infelizmente, você acaba tendo alguns limitadores, senão você moraria numa casa. É verdade, tudo tem que ter um limite. Exatamente. Né? Vamos ver mais uma? Juca, tem um cachorro no meu apartamento. Cada síndico que assume determina novas regras. Existe alguma regra geral a fim de que não ocorram brigas? Então isso é muito genérico. Ter um animal dentro de um condomínio é um exercício regular do direito de propriedade. Quer dizer, pode ter. Pode ter um animal. Desde que... respeite alguns limites. Então. Essa que é outra regra importante, né? Essa é outra regra. Então é importante que o síndico ele pode regular, por exemplo, que aquele morador ele deva sair com esse cachorro somente pela área de serviço, ele deve dar preferência para aquele que sai, para aquele que está no elevador sem cachorro, se o elevador estiver cheio. Ele pode determinar que a saída é pela garagem, mas uso de focinheiras. Uso de focinheira somente para as raças específicas, né? Na legislação. Porque, gente, isso vale para o condomínio, mas quando a gente sai na rua, o responsável pelo animal somos nós, que somos os donos, né? Se meu cachorro passa perto de você e te morde, eu vou ser processada por isso. Cada um tem que conhecer seu animal e ver o limite que ele tem de agressividade ou não, né? Exatamente. O animal não deve ficar na área comum também. Sim, é verdade. Não é porque eu tenho um cachorro que eu vou soltar para fazer cocô e xixi onde eu acho que é legal, porque ele gosta de grama. Não é? Exatamente. Existem limites de manutenir um cachorro dentro de uma unidade. Sim. Isso serve para cachorro, para gato, para pássaro também. Até para criança. Até para criança. Não é verdade? Perfeito. Os filhos da gente, você quer criar livre, então você tem que morar num lugar que você consiga. Se você vive num lugar que tem regras como um condomínio, você tem que seguir as regras, não é?
A gente tem a convenção e o regimento interno Sim. e as determinações das assembleias para serem seguidas. E, gente, isso é bom porque faz a gente aprender a viver em sociedade, abrindo mão das coisas e vendo o quanto que tudo bem, pode ser até o seu direito, mas custa às vezes a gente ceder. Para que arrumar enguiço todo dia? Não é? Com certeza. A gente tem um caso, Kátia, onde um morador estava incomodando o vizinho porque entrava de salto sempre e o vizinho tinha criança pequena. E daí aquele morador queria que o condomínio arrumasse uma briga, notificasse e multasse. O que nós fizemos? Chamamos aquele morador de cima e, por incrível que pareça, a moradora falou assim: ah, incomoda o salto, eu posso tirar quando entrar em casa. E o problema foi resolvido. E por que não foram lá e não falaram? Encontra com a pessoa e fala de boa, ai, sabe o que é? Faz um barulho. Não dá para você amenizar a partir de tal hora, né? Não custa. Muitas vezes as pessoas ficam guardando e acabam querendo uma providência, mais uma vez, única do síndico, do gestor daquele prédio. E aí a pessoa cria encrenca falando para o síndico e quando encontra o vizinho é super fofo. Né? Então é melhor ser fofo o tempo todo e já resolver o problema, né? É importante que as questões apareçam e que cada solução seja dada com muita parcimônia, com muito equilíbrio. Sem agressividade, né? Com Daí certeza. que eu falei o ser fofo, né? O que a gente fala, é como a gente diz que pode ferir e completar a situação, deixar pior do que já estava, né? E você mora naquele ambiente, você vai encontrar, você precisa de harmonia, você precisa descansar para poder trabalhar no dia seguinte, então isso deve ser buscado. Eu acho. Vamos ver a última de hoje? Da Roseli. Quando há um problema entre visitante do condomínio e um morador, quem é o responsável por cada uma das partes? O proprietário ou o visitante que causou o problema? O proprietário é sempre responsável pelo prejuízo que aquele visitante dele causar, né, lá dentro. Porém, existe um limite legal. Se for ele quebrou um objeto, ele interferiu em algum equipamento, vai ser realizada ao ferido valor, ele vai responder por aquele valor monetário. Mas e se for uma agressão, um caso extremo de morte dentro do condomínio, o proprietário não vai preso no lugar do visitante. Não, é verdade. Então, na esfera criminal, a responsabilidade é 100% pessoal. Na esfera civil, o proprietário responde, mas ele vai ter um direito de regresso depois com aquele que causou o dano. Ele vai perder o amigo, o visitante, no caso. Olha, gente, vamos lembrar do quanto que é importante a gente respirar fundo, porque a gente vive num mundo cheio de estresse, né? E se a gente vai descarregar o estresse da gente em cima do vizinho, vai virar uma batalha, um mundo de guerra. Então, vamos tentar respirar fundo, ser um pouco mais tolerante, leva para o síndico, que é a responsabilidade do síndico, que não for a gente que tenta resolver, né? Com certeza, mas é importante que fique claro, que a gente saiba quais são esses problemas, o momento de levar, não de causando... que forma, né? Exatamente. Uma confusão numa assembleia, existe o livro de reclamações, existe a administradora, não importunar o síndico de madrugada, caso não seja algo urgente. É difícil. Mas com boa vontade tudo fica mais fácil, né? Olha, vem do meu direito, que vai até onde começa o direito do outro, as aulinhas de educação moral e cívica, que eram tão importantes e que podiam voltar para as pessoas saberem aí aonde que vai o meu direito, que tem que ser o mesmo direito que o outro tem, até aquela linha que passa do que é meu e do que é do outro. É simples, mas é complicado no dia a dia. Vamos facilitar, vou te passar os contatos do Dr. Rodrigo Carpati, que é advogado, 0 operadora 11 3095 6000, 3095 6000, qualquer informação que você queira sobre o trabalho dele, pode entrar em contato através do telefone, querendo sugerir um tema, fique à vontade, Dr. Rodrigo Carpati retorna Mulheres, a gente esclarece a você. Obrigada mais uma vez, parabéns pelo trabalho e pela paciência.